Bom, vamos lá. Então, agora a gente precisa definir os parâmetros, né, do modelo de dinâmica de Rattenberger para o nosso robô. E a gente vai fazer isso a partir desses sistemas de coordenadas, né, que foram definidos no momento anterior. Todos os parâmetros A, D, θ e alfa, eles vão relacionar duas juntas, né? Então, sempre que a gente olhar para uma junta, nós vamos relacionar essa junta com a junta anterior. Então, eu vou omitir aqui, vou ocultar alguns sistemas aqui, vou deixar a amostra só aqueles que a gente vai utilizar, tá? Para facilitar um pouco a visualização. Vamos lá. Então, o primeiro parâmetro que a gente pode definir aí é o D, que é a distância, né, da origem. Então, olhando aqui para o nosso sistema, vamos começar com essa junta aqui, ó. A primeira junta lá é o que a gente tomou como referência, então os parâmetros 1, D1, A1, θ1 e α1 vão ser para essa junta aqui. Para definir o D1, portanto, nós vamos ter que olhar para o ponto de intersecção que vai ocorrer entre esse eixo Z, aqui, ó, da junta anterior, e o eixo X da junta que a gente está analisando. Tá? Então, nós vamos prolongar esses eixos e ver onde eles se encontram. Tá bom? Então, se a gente for fazer isso aqui, está lá. O encontro vai se dar aqui. Ó. Então, na mesma altura lá da junta que a gente está analisando, né? Vamos chamar ela de junta 1, aqui. E aí a gente vai medir essa distância aqui, ó, no eixo Z lá da junta anterior. Se a gente olhar na figura que está aí do ladinho, essa distância aí mede 352 milímetros, né? Então, observa que lá da base do robô até essa altura aqui, a gente tem 352 milímetros, tá bom? Então, esse aí é o valor de D1. Tá? Para determinar o parâmetro a gente vai olhar também para essa intersecção. Só que aí nós vamos medir essa distância aqui, ó, pelo eixo X dessa junta. Né? Qual é a distância dessa intersecção até a origem desse eixo, desse sistema de coordenadas? Se a gente olhar ali na figura, essa distância, ó, observa que o ponto de intersecção vai estar aqui, essa distância até a origem do sistema de coordenadas, ela vale 70 milímetros. Então, o nosso A1 é igual a 70, tá bom? Então, assim foram definidos A e D. Para definir os ângulos, nós vamos ter que rotacionar, vamos dizer assim, vamos ter que ver quanto que rotacionam os eixos X e Z. Então, o θ, ele é o ângulo de rotação entre o eixo x menos 1 e o eixo xi menos 1, perdão, e o eixo xi, olhando pelo eixo zi menos 1. O que isso significa? Né? Isso é o que está lá no livro. Nós vamos pegar esse cara aqui, eu vou até sumir com o robôzinho. Tá? Então, esse aqui é o nosso sistema de coordenadas 1. Né? É lá na junta. Ó. Deixa eu botar o robô aqui. Ó. Tá vendo? Nós vamos olhar por esse eixo aqui, ó, o da junta anterior. Como é que a gente vai olhar isso? A gente vai observar aqui, ó, né, se existe algum ângulo entre o eixo X da junta anterior e o eixo X da junta que a gente está analisando, a partir desse eixo Z anterior. Observa que os dois estão na mesma direção. Então, nosso θ aqui vale 0 graus. Tá bom? Então, θ1 vai ser igual a 0. Tá? Anotem isso aí que já vocês vão entender o porquê de 0. Né? Já que em um robô com juntas rotacionais, né, o θ é a variável. Né? Mas vamos armazenar assim. O θ1 vale 0. O alfa, nós vamos fazer um procedimento semelhante, só que ao invés de
olhar pelo Z da junta anterior, nós vamos olhar pelo X da junta que a gente está analisando. Ó. Então, hora que a gente olha aqui por esse eixo X, ó, observa que o eixo Z anterior ele está aqui para cima. O eixo Z da junta, ó, ele está aqui para a direita. Então, para levar o eixo Z da junta anterior para essa posição do eixo Z da junta que a gente está analisando, a gente precisa voltar ele 90 graus. Né? Então, o alfa1 vale menos 90 graus. Beleza? Então, essa é a ideia aí para se definir os parâmetros. Vamos passar para o próximo. Então, eu vou omitir agora aqui o anterior, vou colocar o sistema de coordenadas. Cadê? Esse é o... não consigo fazer ele sumir, então fica aí. Então, a gente definiu A, D, θ e alfa para a primeira junta. O A vale 70, D1 352 milímetros, θ1 0 graus e o alfa1 menos 90. Próximo passo, a gente faz isso para outra junta. O procedimento é exatamente o mesmo. Como é que nós vamos encontrar D2? A gente vai procurar a intersecção entre esse eixo Z, então, agora a gente está olhando para essa junta aqui de cima. Então, nós vamos procurar a intersecção do eixo Z da junta anterior com o X, né, da junta que a gente está analisando. E vamos medir a distância, né, que tem da origem desse sistema de coordenadas aqui anterior, tá? Até essa intersecção. Observa que a intersecção ocorre exatamente em cima dessa origem aqui. Né? Que a gente consegue prolongar o eixo X lá da segunda junta, né? E ele vai chegar aqui. Então, não tem uma distância. Ou seja, o nosso D2 vai ser igual a zero. Se a gente fizer essa análise agora, pegando então essa intersecção e medindo a distância dessa intersecção para a origem da junta que a gente está analisando, observa que a gente tem todo esse comprimento aqui. E aí, se a gente pegar lá na folhinha, isso dá lá 712 menos 352, que é o que aparece aqui na imagem, isso vai dar 360 milímetros. Então, essa distância aqui, ela vai valer 360 milímetros. Então, nosso A2 é igual a 360. Para definir os ângulos, mesma brincadeira. Para definir o ângulo θ, deixa eu posicionar aqui, né? Nós vamos olhar pelo eixo Z aqui, tá? Da junta anterior, e vamos olhar os X, os eixos X, X da junta anterior e o X da junta atual. Observem que esse cara aqui, ó, ele tá, né, o X da junta anterior está aqui na nossa imagem para a esquerda, e o X, o eixo X da junta que a gente está analisando está para cima. Então, para que esse cara aqui chegue na posição daquele outro eixo X, a gente tem que voltar ele 90 graus. Ou seja, o nosso θ2 é igual a menos 90. Bom? E para poder definir o alfa, nós vamos olhar então aqui, ó, pelo... difícil. Nós vamos olhar aqui pelo... Ué, por que ele não vai? Ah, tá. Pronto. Então, nós vamos olhar aqui, ó, pelo eixo X, ó, da junta que a gente está analisando, né?
Oh, caramba, por que eu não consigo posicionar isso? Nós vamos olhar pelo eixo X da junta que a gente está analisando e ver se existe algum ângulo entre os eixos Y da junta anterior para essa junta que a gente está analisando, né? Se a gente colocar aqui, ó, dá para ver que eles estão na mesma direção, né? Não precisa nem ficar dando essas voltas, olha lá. Eles estão apontando para a mesma direção com relação ao eixo X lá da junta que a gente está analisando. Então, o alfa que a gente tem aqui, o alfa 2 vai ser 0. Beleza? Vou voltar aqui. E aí, nós vamos fazendo esse procedimento para cada junta que tem aí no robô. Vamos omitir esse aqui agora e vamos colocar a 3. Tá lá. Então, vamos definir agora os parâmetros de índice 3, né? A3, D3, eta 3 e alfa 3. Bom, para analisar o D, a gente tem que ver a intersecção desse eixo Z da junta anterior com o X da junta que a gente está olhando. Só que você lembra que a origem dos dois ficou no mesmo ponto? Então não tem distância. Onde eles vão se encontrar, os eixos? Se estão todos na mesma origem, toda a intersecção vai acontecer aqui. Então, automaticamente, a gente sabe que o D3 vai ser igual a 0, o A3 vai ser igual a 0, porque também não vai ter distância com relação à origem da junta que a gente está analisando, né? O que pode acontecer aqui são os ângulos. Então, vamos dar uma olhada. O ângulo θ, que a gente vai precisar olhar aqui pelo eixo Z, né? Então, deixa eu só... Então, a gente precisa observar, ó, né, para o nosso ângulo, para definir o θ, ó, olhar aqui pelo ângulo Z da junta anterior. É que as duas estão no mesmo ponto aqui, então é um pouquinho chatinho de ver. Só que o X, ó, da junta 2 e o X da junta 3, ó, eles estão exatamente na mesma direção, no mesmo alinhamento. Portanto, o θ3 vai ser 0. E o alfa 3? Aí nós vamos olhar aqui por cima, né? Nós vamos olhar pelo... difícil alinhar esse negócio aqui. Nós vamos olhar pelo eixo X da junta que a gente está analisando. Tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é a junta, é o sistema de coordenadas da junta que a gente está analisando, ó. Tá? E esse outro aqui é o sistema de coordenadas anterior. Então, olhando aqui pelo eixo X da junta que a gente está analisando, ó, o eixo Y anterior, ele estava, o eixo Y, não, perdão, o eixo Z anterior, ó, ele estava aqui, ó, nesse sentido, tá? E o eixo Z atual, ó, ele está aqui para baixo. Ó. Então, observa que o eixo Z anterior, para ele chegar nessa posição do eixo Z dessa junta que a gente está analisando, ó, ele tem que voltar 90 graus, né? Então, a gente sempre olha aqui pela ponta do eixo X, ó. Então, ele vai ter que voltar 90 graus. Então, o alfa 3 vai ser igual a menos 90. Tá bom? Deixa eu voltar o robozinho, né? Ele está na posição, é só as voltas aqui. Beleza? Então, com isso, a gente já definiu também os parâmetros da terceira junta. E aí, esse é o procedimento para fazer aí, né, levantar os parâmetros para as próximas juntas. Tá bom? Então, aí a gente coloca aqui o sistema de coordenadas da próxima junta, né, do robô, a junta 4 aqui do robô. E aí é a mesma brincadeira. Vamos pegar a junta 3, né, o eixo Z da junta 3, a intersecção com o X da junta 4.
Essa medida aqui ao longo do eixo Z vai dar para a gente a informação do parâmetro D. Né? Então, essa distância, ó, observa que a intersecção acontece aqui, desse eixo Z com esse eixo X. Essa distância aqui vai representar para a gente o D4. Aí, se a gente olhar aí no datasheet, né, na imagem aqui, isso vale 380 milímetros. O A, né, nós vamos tomar a distância entre essa intersecção e a origem desse sistema aqui de coordenadas, e dá zero, né, já que a intersecção ocorre exatamente aqui na origem do sistema de coordenadas. Então, A4 vai valer zero. O θ4, né, nós vamos olhar, então, pelo eixo, olha lá, ao longo do eixo Z, lá da junta anterior, dá para perceber que X, o eixo X das duas juntas, eles têm a mesma direção e sentido, ou seja, zero, né? O θ4 vale zero. E o alfa, nós vamos olhar aqui por cima, né? Então, pela parte superior do eixo X, nessa junta que a gente está analisando, né? Ó, dá para ver que o Z anterior, ele está aqui para a direita. Então, para ele chegar na posição desse eixo Z que a gente tem agora, ele tem que ser adiantado 90 graus. Ó. Lembra, né? Que sentido anti-horário, ângulo positivo. Então, ele tem que ser adiantado 90 graus. Portanto, alfa 4 vai ser igual a 90. Beleza? Então, definimos mais um aí. Vou ocultar o terceiro e vou aparecer com outro sistema aqui. Ó. Tá lá. Então, agora a gente tem esses dois sistemas de coordenadas, né? Um que é aqui da munheca e o outro que é do sentido de torção, né, do pulso. Mesma brincadeira. Onde ocorre a intersecção? Vamos ocultar aqui. Então, ocultei lá o 5. Né? Onde ocorre a intersecção desse eixo Z com esse eixo X? Bom, os dois têm a mesma origem, né? Os dois sistemas de coordenadas têm a mesma origem. Então, a gente sabe já, sem precisar fazer conta nenhuma, medição nenhuma, que tanto o A quanto o D vão ser igual a zero, porque a intersecção coincide aí com as origens dos sistemas de coordenadas. Vamos olhar agora, então, os ângulos θ e alfa. Né? Então, para olhar o ângulo θ, nós vamos olhar. Deixa eu voltar. Nós vamos olhar aqui, ó, pelo eixo Z. Vou voltar aqui, tá vendo? Pelo eixo Z, lá da junta anterior a essa da munheca aqui, que a gente está analisando, né? E olhar, então, aqui, ó, o X que ele tinha anteriormente e o X que a gente tem agora. Ó. Então, um está para cima, outro está para baixo. Nós temos aqui um ângulo θ, então, θ5 de 180 graus. Pode ser mais 180 ou menos 180, que não vai fazer diferença. Trigonometricamente, o efeito é o mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui um θ5 de 180 graus. E aí, para terminar, a gente vai olhar o nosso... Eu nunca consigo posicionar isso aqui. Fica assim mesmo. Vamos olhar aqui pelo eixo X da junta que a gente está analisando e vamos ver aqui, ó, o ângulo, né, que a gente tinha aqui, ó. Esse é o eixo X anterior, né, e esse é o eixo X da junta que a gente está analisando. Observe então que para sair daqui e chegar aqui, ó, nós vamos precisar adiantar esse eixo em 90 graus. Portanto, o nosso alfa 5 vai valer 90 graus. Ok? E por fim, deixa eu voltar. Mas não menos importante, nós temos
o último sistema de coordenadas, que é o que fica lá na pontinha, né, do robô. Tá? E aí nós vamos fazer essas medições também. Então, a intersecção do eixo Z, né, que a gente tinha anteriormente, com o eixo X desse último sistema de coordenadas, observe que ele ocorre lá na ponta da ferramenta. Então, nós temos uma distância aqui ao longo desse eixo Z, né? E se a gente olhar aí no datasheet, essa distância aqui vale 65 milímetros. Então, o D6 vai ser igual a 65 milímetros. Tá? O A, bom, essa intersecção ocorre na origem lá do sistema de coordenadas que a gente está analisando, né? Que é esse último aqui. Então, observe como essa intersecção ocorre aqui, o A vale zero. E os ângulos θ e alfa, né, como, né, a gente consegue ver aqui, ó, que Z, X e Y têm as mesmas direções e sentidos nos dois sistemas de coordenadas, não vai haver ângulo entre eles. Portanto, θ6 igual a zero e α6 igual a zero. Então, com isso, a gente consegue definir todos os parâmetros aí para o modelo de Denavit-Hartenberg para esse robozinho. Tá? Eu vou colocar tudo isso numa tabelinha para poder visualizar aí na sequência. E aí a gente vai comparar esses parâmetros, né? Vamos jogar isso lá naquele programinha que a gente fez no Octave. Beleza? Por enquanto é isso. Até mais.